falando dos teus projetos de podcast, teus projetos na TV, teus projetos no consultório. Tá bom, querida. Bom, para quem não me conhece, eu sou Ana Canosa, eu sou psicóloga e sou sexóloga, né? Trabalho tanto com educação sexual quanto terapia sexual. Eu tenho basicamente três áreas que eu atuo nessa carreira, que já tem aí 30 anos ou 30 e pouco, já perdi a conta do tempo. Numa área mais clínica, eu sou psicóloga clínica, então eu trabalho muito com terapia de casal, terapia sexual, tanto com adultos, jovens, quanto casais. Eu tenho uma segunda área de atendimento, de atuação, que é mais acadêmica, né? Então eu sou diretora da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, sou editora da Revista Brasileira de Sexualidade Humana, tenho 2 cursos de pós-graduação em sexualidade, um no Centro Universitário Salesiano e um no IBCMed, que é para médicos, né, de sexologia clínica. E também tenho uma terceira área de atuação que é mais na comunicação mesmo. Então eu tenho um podcast chamado Sexoterapia, que é em Universo UOL, pode ser encontrado no YouTube ou no Spotify ou qualquer agregador de podcast. Já está na 10ª temporada, então tem vários temas sobre sexualidade lá. Eu escrevo também em Universo UOL, né? Tenho 2 textos por semana. Tenho um quadro que chama CBN para Maiores na Rádio CBN, quinta-feira à noite, às 22h30, no programa da Tânia Morales, no CBN Noite Total, que eu adoro fazer rádio também. E faço alguns projetos com televisão também, né? Enfim, o tema da sexualidade é meu tema favorito. Eu adoro fazer isso. Uhum. E sou escritora, tenho alguns livros. Comunicação é a minha habilidade maior. Quando a gente fala de satisfação sexual do casal, se a gente for colocar um parâmetro assim, relação sexual versus satisfação. Então, olha só, eu sempre gosto de começar para pensar em satisfação sexual com uma pergunta, que é: por que você faz sexo? Então, por que a gente faz sexo? A resposta parece ser muito simples. Ah, eu faço sexo por prazer ou eu faço sexo para procriar. Mas a gente não faz sexo só por isso. A gente faz sexo para se sentir desejado, desejada. A gente faz sexo para ter intimidade, para ser tocado, ser tocada. A gente faz sexo para ser amado, amada. A gente faz sexo para provar perícia, habilidade. A gente faz sexo por pressão dos outros. A gente faz sexo, inclusive, para disputar poder. A gente faz sexo, inclusive, para violentar alguém. Então, quando a gente pensa em satisfação sexual, a gente tem que pensar, para nós, para mim e para minha parceria, o que está envolvido nesse guarda-chuva da satisfação sexual? É só a relação sexual ou tem também a vontade de ser desejada? Porque às vezes as pessoas fazem sexo, mas não estão satisfeitas. Não estão satisfeitas por diversas razões. Ou não estão satisfeitas porque não têm prazer na relação, ou tem um prazer que é limitante ali, ou limitado, então a pessoa que não tem orgasmo, ou porque não tem uma prática sexual que lhe satisfaça, então faz só por fazer, tem uma frequência ali. Então, o fato de eu ter frequência não significa que eu tenho satisfação. Sim. Muitas vezes as pessoas não têm uma frequência sexual tão grande, mas quando fazem sexo com aquela parceria, fazem sexo de maneira muito prazerosa. Então tem ali esses critérios, esses componentes da sua satisfação satisfeitos. Então quando a gente pensa de satisfação, a gente tem que olhar para o termo de um jeito mais amplo do que só a questão da prática sexual em si. Por exemplo, outro exemplo que a gente pode dar: existem pessoas que não dão tanta importância para o sexo genital, mas dão muita importância para o carinho, dão muita importância para o envolvimento, dão muita importância para o corpo, para o toque, né? E não tanto para a genitalidade, para a relação com penetração, relação anal, enfim. Então, a satisfação sexual ela vai envolver todas essas questões. Agora, o que eu acho que é fundamental para um casal é você perceber que a sua parceria
está interessada em você. Está interessada em te fazer ter prazer, está interessada em saber o que você gosta, está interessada em te estimular. Então, nós sabemos que a comunicação sexual é muito importante e faz muita diferença na satisfação sexual de um casal. Essas são várias pesquisas que já mostraram isso. Às vezes, né, Cláudia, os casais têm boa comunicação em outras dimensões da vida. Na dimensão da convivência, na dimensão financeira, na dimensão com os filhos, etc, etc. Mas não conseguem falar sobre sexualidade. Isso Então, tem a ver com o histórico dessas pessoas na vida delas, ou talvez tenha a ver com o que acontece na relação entre os dois? eu acho que as duas coisas. Pode ter a ver com o histórico de vida, então, essa questão de mais, né, uma educação sexual um pouco mais repressora, né, pouco aprendizado de como falar sobre intimidade, porque é interessante, né, como a gente carrega uma herança familiar às vezes, né? Às vezes você tem pais que nunca falaram ou que aconteceram coisas na esfera da sexualidade que foram muito duras, que geraram traumas familiares. Então, às vezes a gente traz da família essa dificuldade de comunicação, às vezes tem relação com a própria personalidade da pessoa. Então, tem pessoas que são muito mais caladas, que são mais tímidas, que têm mais vergonha, que não conseguem ser assertivas. Daí não tem tanto a ver só com a estrutura familiar, mas muito da personalidade do sujeito. E tem um terceiro componente, né, que é também a questão da intimidade, que pode gerar uma dificuldade de falar algumas coisas. É muito interessante perceber isso. Isso é A importante. intimidade emocional, eu ter intimidade com alguém, pode levar a dois tipos de desfecho na satisfação sexual. Ou um que favorece e que vai favorecendo muito a relação do casal, então favorece que se fale de algumas fantasias, favorece que um diga para o outro o que gosta, o que não gosta. Então, quanto mais intimidade, mais livre eu fico para me comunicar. Logicamente que desde que o outro receba aquilo que eu consigo, e nem todo mundo consegue, Sem né? julgar. Sem julgamento, né? Uhum. Então tem este grupo de pessoas, de casais, mas tem para um grupo, Cláudia, que ter muita intimidade significa ficar com receio de frustrar o outro. Então eu não vou contar alguma coisa, eu não vou dizer que eu gosto disso ou que eu desgosto disso, porque eu vou magoar a minha parceria. Então é o medo de magoar e o medo de perder o amor. Então, quanto mais intimidade, mais a pessoa tem medo de magoar o outro. Como se a intimidade Especialmente, fosse ameaçadora. exatamente, e Uhum. especialmente as mulheres são um pouco condicionadas a isso. Então, como Uhum. nós, e aí então tem agora um atravessamento da educação de gênero. Como nós, mulheres, fomos muito educadas para sermos maternas, para sermos cuidadosas, né, para tomar cuidado com o que a gente fala, a gente não foi educada para ser pessoas desejantes sexualmente. Então, as mulheres, por exemplo, Não que após foram o casamento e a maternidade. exatamente. E aí o que Uhum. acontece? A mulher, por exemplo, o parceiro, ela não fala que ela não tem orgasmo porque ela precisa de estimulação clitoriana, então ela finge um orgasmo para agradar o parceiro através da penetração, por exemplo. Porque se eu disser para ele que eu não tenho, ele vai ficar triste e magoado. Então, a gente vai perceber que existe esse atravessamento de gênero e também da personalidade. Tem algumas pessoas que se importam muito com o prazer da parceria e pouco com o seu próprio prazer. Ou seja, uma certa dose de egoísmo, ou olhar para meu prazer, é necessário para que eu possa me ser sexualmente satisfeito. Eu não posso jogar a responsabilidade do meu prazer só no parceiro ou na parceira.
Uhum. Então, a Até porque, autonomia né, sexual, Ana? ela é importante. Diga. Até porque se eu jogo isso no meu parceiro sem que fica uma jogada camuflada, eu crio expectativa. E aí esse parceiro não me entrega essa expectativa e eu vou ficando magoada, né? Porque Isso. eu percebo essa diferença no jeito de funcionar de homens e mulheres, né? Mesmo com toda essa questão de gênero, as mulheres, elas, até pela educação sexual recebida, educação de valores, ela fica mais magoada, quer que o cara adivinhe o que está acontecendo. E o cara não. Eu percebo que os homens eles encaram isso com uma simplicidade maior, ou não? Não, eu acho que os homens encaram, sim, com uma simplicidade maior. Eu acho que existe o que às vezes também atrapalha muito, né? Porque eles às vezes não conseguem ter alcance das necessidades da parceira, né? Que fica Então, assim não tudo. necessariamente a simplicidade agrega. Exatamente. Eu acho que a Uhum. simplicidade, a coisa mais focada no prazer, naquilo que eu gosto, etc., ela facilita porque você vai muito mais diretamente naquilo que você tem como a sua autonomia para negociar com o outro. Mas, por outro lado, essa simplicidade pode, né, não favorecer que o outro seja escutado, o outro seja considerado, né? Uhum. Você está falando de uma dinâmica, né, de casal mais ampla, né? Uhum. E eu acho que ela é necessária. Onde entra a rotina nisso? Olha, eu acho que não é a rotina que atrapalha os relacionamentos, sabe? Ou Que que bom atrapalha ouvir. o sexo. Porque a rotina organiza a nossa vida, a rotina faz parte, a rotina organiza. Então a rotina não é só alguma coisa ruim, ela é boa também para nos organizar. A questão é como que a gente coloca na rotina a priorização do sexo. Né? Então, assim, eu tenho lá minha rotina da semana, eu tenho lá minha organização de como é que eu vou lidar. Eu tenho espaço para fazer ginástica, eu tenho espaço para. Ginástica é uma coisa antiga, né? Da minha época, 54 anos. Malhar. Malhar Ginástica. também não. Não, malhar, eu acho que malhar é mais contemporâneo. Então, assim, eu tenho espaço para malhar, eu tenho espaço para trabalhar. Então, eu organizo, eu tenho espaço para ver meus amigos, para ter lazer. Eu tenho espaço para cuidar de filho, para quem tem filho, né? Para quem tem filho, filha. Por que é que eu não crio espaço para ter intimidade sexual com a minha parceria? Então, é uma questão da gente priorizar e criar espaços na rotina. Agora, o que, que de fato atrapalha na rotina? É como eu vivo a minha rotina. Então, se eu tenho uma rotina estressante por causa de trabalho, porque eu não durmo bem, eu durmo pouco, e a gente sabe que o descanso e o sono são essenciais para que a gente possa estar bem, né? E, inclusive disponível para fazer sexo e disposto a fazer sexo. Então, se eu acumulo 300 coisas e assim, trabalho das 7 da manhã às 11 da noite, se não me eu chego em casa, estou morta, morto, passo o fim de semana, ainda tenho um monte de coisa para fazer, aí sim, o jeito que eu lido com a minha rotina atrapalha a minha, os meus momentos de intimidade. Então, não é a rotina, mas é a maneira Uhum. como eu vivo essa rotina. Porque aí você está trazendo a questão da consciência e a questão das escolhas, Exatamente, né? exatamente. De prioridade, né? Porque Exatamente. se Agora, eu tenho prioridade para malhar, se eu tenho prioridade para trabalhar, se eu tenho prioridade para cuidar de filhos, onde que está a prioridade para a satisfação sexual e para a rotina sexual? exatamente, exatamente. Agora, é importante a gente também falar, né, Cláudia, que assim, muitas pessoas não encontram essa priorização porque o sexo não é bom. Então, de novo, quando a gente volta para aquela pergunta inicial, por que que eu faço sexo? Quais componentes do sexo genital são importantes para mim, ou do afeto que está envolvido nisso? Então, às vezes, as pessoas têm uma vida, uma qualidade sexual precária, né? Então, elas não vão encontrar priorização mesmo. Para que eu vou priorizar e criar um espaço se a minha atividade sexual é ruim?
Uhum. E o Então, acho que tem quanto que pensar nisso. que quando a atividade sexual é ruim, o quanto o outro sabe. E o quanto o outro sabe faz de conta que não sabe, ou o quanto o outro realmente não sabe, Não porque tem sabe. todo um fingimento, né? Um faz de conta para não Exatamente. desagradar, para não gerar problema. Exatamente. Não, eu já tive casos, já acompanhei casos de pessoas que não tinham a mínima noção que o parceiro ou que a parceira não tinha orgasmo, que o parceiro não era satisfeito, não tinha a mínima noção. Não tinha a Sim. mínima. E que quando descobre, fala, "Ah, como assim? Né? Como assim? Você nunca me falou. E aí, por que que não falou? Tá, eu sou aberto a ouvir que eu desagrado, ou que eu não sei, ou que eu não tenho tanta habilidade assim, nem todo Ou que eu mundo. não toco do jeito que o outro gosta, né? Exatamente. Uhum. Assim, então, que eu não sei de tudo, então, porque eu parto do princípio que quando eu vou encontrar uma outra pessoa, eu não sei nada dessa pessoa. Uhum. Eu Uhum. sei de mim, e talvez eu nem saiba tudo de mim. Então, assim, essa coisa que eu falo, que é importante, que é a curiosidade sobre o outro, é alguma coisa fundamental, né? Se eu sou uma pessoa, por exemplo, que tem uma personalidade muito julgadora, muito crítica, isso pode atrapalhar uma comunicação sexual mais aberta. Então, Uhum. eu sempre brinco assim, eu sempre falo, né, que o desejo é muito importante comunicar desejos, mas eu preciso estar aberta a ouvir o desejo dos outros, sem pirar, sem julgar. Como assim? Você quer isso? Meu Deus, que horror! Então, eu acho que falta, como a gente teve pouca educação sexual, acho que agora que nós estamos falando de sexo de uma maneira mais aberta nos últimos anos, que tem internet, que a gente pode, né, ouvir várias pessoas falando sobre as temáticas, agora que a gente está abrindo um pouco a cabeça sobre a questão do desejo, como ele é errante, como ele é curioso, como ele é transgressor muitas vezes, né? Como às vezes ele não se esgota na relação de compromisso. O fato de eu desejar a minha parceria e transar bem com a minha parceria não significa que isso garante que o meu desejo não siga também para outras pessoas. O desejo ele é livre, ele é curioso. Você está falando de liberdade sexual. Eu estou falando que a gente vive no relacionamento, principalmente no relacionamento monogâmico, a esse do contrato de fidelidade, a gente Que vive muitos geralmente não dilemas. é explícito, não é Que dito, né? geralmente é meio implícito, né? É implícito. É meio condicionado socialmente. Uhum, uhum. As pessoas ficam em dilemas muito profundos, sabe? Ai, mas quando se descobrem, por exemplo, desejando uma outra pessoa, piram a cabeça. Nossa, mas será que isso significa que eu não amo? Será que isso significa que eu não desejo? Às vezes, de fato, este casal tem problemas sexuais. A sexualidade não funciona bem, né? E aí o desejo vai em busca de outras coisas. Agora, o desejo, ele é dessa natureza, ele é errante mesmo, ele é curioso. Então, tem ali um movimento de prazer muito grande no desejo, né? Nessa busca. Então, é importante que a gente esteja um pouco mais aberto para entender a, esse movimento do desejo que é tão, às vezes, incontrolável, né? Que é tão Luana, errante assim. e assim, né? Não só para os casais que estão nos ouvindo, mas para os profissionais da saúde mental, nós psicólogos, para também estar aberto, né? E com essa curiosidade de escutar esse paciente, o que ele tem para dizer, sem julgá-lo, Sim, super né? importante. Porque assim, eu penso que parte desse processo, muitas vezes, ele vai acontecer no consultório, né? Uhum. Porque ou a mulher ou o homem, ele chega num sofrimento, né? Que seja, eu estou desejando loucamente outra pessoa, né? E o papel do terapeuta nessa hora, ele vai fazer toda a diferença para não reprimir, para entender, para começar a fazer a escuta qualificada da pessoa, não o terapeuta só escutando a pessoa, mas de ajudando a pessoa a se escutar, né? Tem a ver com isso.
Tem, claro que tem a ver com esse reconhecimento, mas para esse a gente ter esse reconhecimento, é preciso que a gente se abra, né? Que Uhum. não se condene, que não se culpe, mas que consiga compreender o seu movimento e a sua dinâmica. Isso. E aí acho que o que eu estou dizendo é que quando essa pessoa encontra na figura de um psicólogo, de um terapeuta, esse não julgamento e essa possibilidade de que ela possa revelar isto, talvez seja o caminho do início dessa revelação, para que Sim, isso claro. chegue no parceiro. Claro, claro, eu acho que esse processo é super importante e os terapeutas, né, os profissionais, eles precisam viabilizar esse caminho, né? Essa reflexão. Uhum. E aí, a hora que você fala, né, do prazer, né, de todos os caminhos pelo qual o prazer passa, como que ficam as formas de prazer? Como que elas são negociadas? Elas são negociadas? Elas podem ser negociadas? Elas devem ser negociadas? Elas deveriam ser negociadas, né? Eu acho que nem todo mundo consegue negociar formas de prazer. Há pessoas que acham que se preocupam muito mais consigo mesmas do que com o outro, né? Agora, existem também dilemas que acontecem. Então, às vezes, uma pessoa gosta de uma prática sexual que o parceiro ou a parceira não gosta. E aí há uma frustração nessa relação. Quer dizer, outro dia um ouvinte da CBN, ele colocou isso, né? Ele falou, olha, eu adoro sexo oral, mas a minha mulher não gosta de fazer em mim. O que que eu faço? Sento e choro? Ele brincou, né? Botou lá. E é difícil, porque veja, eu acho que tem algumas é, é, tem algumas práticas que as pessoas não experimentam por preconceito. Isso é uma coisa. Então, o quanto que eu estou aberta a ouvir um desejo do meu parceiro, da minha parceira, e experimentar, e entender, para negociar esse prazer. Então, tem pessoas que não são curiosas, são mais rígidas, são mais críticas, não tem tanto repertório sexual, então elas se encaixam aí. Agora, tem de fato outras pessoas cuja prática não é tão interessante. Mesmo assim, eu devo fazer? Eu digo que se você tem um relacionamento afetivo prazeroso, se a pessoa com quem você está é uma pessoa que você ama, que você considera, eu tenho a sensação que é importante a gente se movimentar em relação ao outro, né? Então, se é uma prática que, tipo, para mim tanto faz, mas para o outro é importante, eu posso fazer. Que isso Uhum. também é uma ação amorosa. Agora, tem uma terceira questão que é, esta prática, para mim, não dá, porque ela me invade, porque ela é difícil demais de eu realizar, porque eu me sinto invadido, abusado, abusada, aí a gente vai ter um grande problema. Então, vou pegar um exemplo. Alguns homens, por exemplo, que gostam de serem penetrados pelas suas parceiras, mulheres. Como nós temos um condicionamento muito forte de imaginar que a penetração anal para homens só tem relação com a homoafetividade, né, deles, então, se o cara gosta de penetração é porque ele é homossexual, o que é uma inverdade. Uma coisa é um homem gostar de uma penetração anal cuja parceira que ele quer que faça, porque ele está com aquela parceira, ele tem desejo heterossexual. Outra coisa é um homem gostar da prática anal com um parceiro homem. São coisas diferentes, né? Então, a penetração anal, ela pode sim ser satisfatória e prazerosa para os homens. Muito bem. Sem que seja uma relação homoafetiva. Exatamente. Daí, como é que para a mulher que foi condicionada a entender que homens que fazem sexo anal sempre são homoafetivos ou são homossexuais, como é que ela quebra essa barreira? Uhum. É difícil. Aí o parceiro pode ficar extremamente faltante nesse sentido, incomodado, porque seria uma prática que ele gosta muito.
E aí ele passa a ser julgado por essa parceira também. Exatamente, Uhum. exatamente. Ou a própria parceira pode tentar fazer a prática e não gostar. Então, às vezes, tem algumas práticas sexuais que são extremamente importantes para o prazer de alguém e a parceria não quer fazer. Aí a gente tem um dilema grande. Aí nós temos um problema de casal. Sim. E aí eu quero que você fale de terapia de casal. Olha, eu sou muito suspeita para falar na terapia de casal, né? Porque como eu sou terapeuta de casal, adoro. E também, E eu adoro escutar quem adora. eu adoro. E também já fiz terapia de casal algumas vezes nos meus Uhum. casamentos. Eu estou no segundo casamento. Eu amo a terapia de casal. Por quê? Porque muitas vezes, né, o casal ele fica enredado ali numa dinâmica muito confusa que ele não consegue resolver sozinho, né? O casal é uma entidade a mais do, né? Você tem o eu, o outro e o nós. Então, o terapeuta de casal costuma cuidar muito do nós. Então, como é que essa dinâmica se estabelece? Como é que o eu e o tu, o eu e o outro funcionam no nós? Né? Como é que a comunicação dos sentimentos e das insatisfações acontece no nós? O quanto que os dois do nós estão com os pés no projeto comum? Porque o amor, eu entendo, sabe, Cláudia, como um projeto comum. Amar não é só você gostar do outro. Isso é fácil. Eu gosto de usar a seguinte expressão: dizer eu te amo é fácil, fazer amor é o mais difícil. O amor ele tem que ser convertido em ação para que a gente possa se sentir amado. Então, quando eu sinto que a minha parceria não está no projeto comigo, de amar, de entender, de fortalecer o amor, sabe? De me fazer feliz. Fica mais complicado de eu desenvolver confiança e intimidade nessa relação. Então as pessoas vão criando fantasias, o outro não me ama, o outro deve ter com outra pessoa, não sei o quê. Então essas fantasias elas vão aparecendo devido à falta de comunicação e de entendimento do que está acontecendo com aquelas pessoas. E tem momentos na vida de um casal que fica tudo muito nebuloso. Muito nebuloso. Eu já acompanhei, você deve também acompanhar, já deve ter acompanhado, vários casais que chegam no consultório que, assim, completamente perdidos, né? À beira de uma separação, não aguento mais. E Porque quando a vai gente acumulando, né? Vai vai, acumulando. vai acumulando angústia, o ressentimento, porque a gente tem que entender que são duas pessoas que vêm com histórias diferentes, com uma herança geracional diferente, com um jeito de se comunicar diferente, com um jeito de amar completamente diferente, é, que na hora do conflito e da decepção, muitas vezes não conseguem fazer uma boa comunicação dessa decepção, daquilo que ressente, daquilo que não está funcionando, e, portanto, se não fazem uma boa comunicação, não conseguem encontrar soluções. Então, a terapia de casal, ela é, ela é nesse sentido muito elucidativa. Ela vai elucidando como cada um funciona, o que está faltando, o que eles podem investir, tanto na esfera do afeto quanto na esfera do sexo. Agora, é um processo muito doloroso, né? Processo Dependendo Deus é doloroso, né? dependendo do, vamos dizer, do grau de conflito daquele relacionamento, né? Tem, às vezes, conflitos que são muito profundos, muito intensos, tem dinâmicas de dependência e codependência, né? Quando você tem uma história de vida com uma parceria, você tem um casamento longo, você tem filhos, família, propriedade, dinheiro, amigos, etc, etc, fica mais difícil ainda de você porque aí são outras componentes que estão presentes para você decidir continuar no projeto ou não continuar no projeto. Então, o caminhar da terapia de casal, ele requer muita coragem. Às vezes os casais, eles querem ficar só na superfície do você fez isso, você não fez aquilo, você não cuidou disso, você não cuidou. Fica ali na superfície, mas não aprofunda, não quer aprofundar. Fica no julgamento,
Porque né? é ameaçador, né? Totalmente. Aprofundar é ameaçador. Agora, eu acredito que não tem outra forma de tomadas de decisões adequadas no sentido de te fazer bem e agregar, se não aprofundar. Exatamente, né? E é interessante, tem uma frase que eu gosto demais do Gaudêncio, bem antiga, que ele fala assim: o autoconhecimento é libertador, mas sempre uma má notícia. O que ele quer dizer com isso? Que quando a gente se conhece profundamente, isso acontece na terapia de casal, porque isso fica muito claro, porque o outro espelha a gente, e o terapeuta é o terceiro mediador que está olhando para isso. Uhum. Quando você se conhece, fica mais claro tudo. Falar, eu tenho essa reação porque eu me sinto assim. Eu tenho esse comportamento porque eu funciono de tal jeito. Isso aqui me gera tal emoção estranha. Então, assim, quando eu me conheço, eu me liberto de alguma maneira porque eu percebo o meu movimento. Mas por que sempre uma má notícia? Porque normalmente eu acuso o outro, o parceiro ou a parceira, daquilo que me faz mal. Só que quando eu entendo o meu movimento, eu percebo que muitas vezes eu provoco isso. Sim. Que muitas vezes quem está projetando isso no outro sou eu. Quem está transferindo a responsabilidade sou eu. Então, é libertador, mas é sempre uma má notícia, porque implica você no processo. Não é só o outro que me faz mal, não é só o outro que está errado, não é só o. Não, o outro é o outro. Como é A que. bola de neve não foi aumentando só com o outro, Exatamente, que são as né? relações complementares. Exatamente. Então, por isso que é sempre uma má notícia, porque eu vou falar: opa, tenho eu aqui, ó. Não é só o outro que é dependente de mim, eu provoco a dependência. Não é só o outro que é inseguro. Muitas vezes eu fomento a insegurança para manter o outro sob o meu jugo. Então, assim, as relações de casal, elas são muito interessantes porque a gente vai ampliando esse olhar para entender essas dinâmicas. Porque muitas vezes elas passam a ser tóxicas, né? E eu entendo, eu não atendo casal, tá? E eu entendo que quando esse casal ele dá conta de estar na terapia de casal e aprofundar, né, vai ficar mais limpo, independente deles decidirem permanecer juntos Juntos ou ou se separar. separados. Exatamente. Fica Vai mais ficar mais claro. limpo, mais leve, mais claro. Exatamente. Então, eu sou super fã de terapia de casal. Muitas vezes as pessoas têm medo porque não estão preparadas para se olharem nessa relação, né? Não dão conta. As pessoas têm medo de se separarem, né? E a Uhum. separação, às vezes, é uma maneira de você curar também as pessoas e um relacionamento. Então, eu acho que a terapia de casal ela ajuda a elucidar, né? Ela ajuda as pessoas a entenderem melhor e para poderem fazer suas escolhas. Eu tenho dito, né, assim, eventualmente eu recebo, né, o parceiro ou a parceira no Uhum. consultório para ajudar no processo individual do paciente. E eu tenho dito que tem pessoas que despertam o nosso melhor, tem pessoas que despertam o nosso pior. Porque a gente tem um lado pior, Uhum. né? Então, não sei, eu tenho feito escolhas na minha vida para pessoas que me despertam o melhor. Só que quando você está no meio, né, do processo, pode ser que você se dê conta que o parceiro que você está não desperta o teu melhor, ou que você não desperta o melhor dele, e isso precisa de ajuda. Sim, com certeza. Eu acho que. E tem aqueles que despertam o melhor e o pior, né? Também tem esses. Também tem esses, assim, né? É, Que às vezes, quando estão bem, estão ótimos, aí se sentem super felizes e depois vira uma confusão danada. Então, hum, Ana, quando você vai falando disso, né? E me parece que a palavra diálogo, ao mesmo tempo que ela cabe muito bem, parece que ela fica tão pequenininha dentro dessa complexidade. porque o diálogo, é, ele, acho que depende muito como ele é feito, né? De alguma maneira, ele é um instrumento para acessar
sentimentos, emoções, dilemas, conflitos, prazeres muito forte, né? Então, que podem ser muito fortes. Então, o diálogo ele é uma ferramenta de acesso, mas a complexidade está na humanidade das pessoas e como essa humanidade ela é vista e vivida na relação. A gente tem que lembrar, né, Cláudia, que também o ciclo vital das pessoas e, né, do nosso desenvolvimento, do nosso amadurecimento, também pode interferir bastante. Então, às vezes o que você quer aos 30 não é o que você quer aos 50. Às vezes, os parceiros se amam, mas um está vivendo uma coisa que é muito da sua individualidade, que atrapalha muito a relação. Sabe? Que às Você vezes está não combina dizendo com a relação. a pessoa que eu comecei a me relacionar não é a mesma. Não E é a nem eu sou mesma. a mesma. Então a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que rever esses contratos. Então, quem é esta nova pessoa? Né? Eu Uhum. gosto dessa nova pessoa, dá para viver com essa nova pessoa, a gente vai fazer uma nova aliança, um novo recasamento, né? Ou essa pessoa que eu sou, né, funciona, quer aquilo. Então, é bem difícil um casamento longevo, né? Relações muito longas, porque você passa por várias crises individuais, né? Crises de projeto, a gente passa por muitas dúvidas, às vezes a gente está mais focado no trabalho, esquece de regar aqui o relacionamento. Às vezes vem problemas outros, né? Doença dos pais, os filhos, enfim, é babado e confusão. Ana, eu penso que trazer aqui a informação de que isso faz parte da vida, de não enxergar essas situações como um problema sem solução, mas que faz parte da vida e que pode ser incluído nesse processo, num processo de conversa, num processo de troca, perceber se teu parceiro te escuta ou não, buscar ou não um processo terapêutico individual ou de casal, né? Mas de que faz parte, né? Porque muitas vezes, e isso que você falou é muito importante. Eu não sou a mesma pessoa que eu era há 10 anos Uhum. atrás, há 5 minutos atrás. Depois dessa nossa conversa, eu não sou mais a mesma pessoa. Né? E isso Exatamente. acontece muito rápido. E as pessoas nem sempre estão atentas a isso. É isso mesmo. Né? E também, assim, né, na questão sexual também, eu acho acho que é importante a gente colocar, quando a gente está falando de satisfação, é importante colocar que muitas vezes os relacionamentos, eles não começam com química sexual, ou com um grande erotismo, ou um grande apaixonamento. Aí, o Apesar que as casal, pessoas acham que sim. mas às vezes nem acham, viu, Cláudia? Às vezes a pessoa ela tá ali numa relação cujo parceiro ou a parceira tem um amor fraterno. Nunca foi muito grande essa química, sabe? Já beijava, já tinha lá, não tinha um sexo incrível ali, uma coisa, uma pegada, um fogo. Mas as pessoas resolvem se unir por outras razões. E tudo bem também, ninguém precisa se unir só por erotismo. As pessoas às vezes se unem por questões emocionais, por questões de conveniência, e tá tudo bem. O grande problema é que quando a gente está apaixonado, ou no início do relacionamento, a gente fica assim muito curioso, a gente transa muito, a gente sai um pouco fora do nosso ritmo. E aí, com a diminuição da paixão, há uma tendência a diminuir também a atividade sexual, principalmente quando esse casal não tem o sexo como uma prioridade na própria vida e quando Isso essa é um química. fato, não é um problema. Não, isso acontece, isso é um Isso fato. acontece. Uhum. Mas o que acontece é que depois as pessoas vão começar a ficar muito tempo sem transar, ficam, né, um grande tempo, e começa isso a incomodar. E aí, quando a gente vai trabalhar e você vai resgatar a história desse casal, nunca teve muito desejo. Então, e o desejo não se cria. Ninguém cria desejo. A gente resgata, a gente fomenta, mas criar desejo por alguém não se cria.
Então, também é preciso pensar em que bases que esta relação foi constituída. Qual é o histórico dessa minha relação? O sexo era uma prioridade? Tinha química sexual? Porque a habilidade de sexo, melhorar o sexo oral, aprender a fazer, estimular fantasias, isso a gente desenvolve. Mas química sexual a gente não desenvolve. Ou você tem, ou você não tem. E eu imagino, né, que clarear isso para um casal que chega na terapia de casal se acusando, né, de, sei lá, do desempenho sexual, de uma infidelidade, qualquer coisa assim. E aí eles estão se acusando de algo que quando você vai investigar, não era base, né? Então, e isso é importante, mas é doloroso, porque você tem que fazer alguma coisa com isso. O que você faz com isso? Então, né, vamos pensar, aquele casal que não tem muita química, que não tinha uma atividade sexual regular, aí foi rariando, e aí quando eles chegam ali, eles não conseguem. A gente vai dar uma série de exercícios, tende, sabe? É, e aí começa essa coisa e depois o casal fica sem saber o que fazer, porque não desenvolve. Sim. Então, também eles vão ter que tomar algumas escolhas sobre isso. A gente continua junto, mesmo com pouco sexo? Quem está com mais vontade de fazer sexo consegue dar conta do seu sexo só na masturbação, por exemplo, da sua satisfação? A gente abre o relacionamento. Então, são decisões difíceis. Por isso que às vezes as pessoas não vão à terapia, porque elas não querem tomar decisão. Sim. Não querem olhar para poder tomar decisão, né? Porque é muito doído mesmo. Oi, desculpa. Tá. Porque Voltei. elas não querem tomar decisão porque é muito doído, né? Porque às Isso. vezes tem uma compatibilidade sexual, mas em outras coisas é super compatível. E aí a minha Exatamente. parceira ou o meu parceiro está insatisfeito, mas por mim eu ficaria assim sempre. Exatamente. São os dilemas mesmo, né? São dilemas muito profundos que as pessoas têm e que a terapia de casal e a terapia sexual desvelam e ajudam a gente a tomar decisões. Relação monogâmica. Até considerando assim, né? Esse momento que está se abrindo novas possibilidades, que são possibilidades que sempre existiram, mas eu acho que hoje tem se autorizado a revelar, a falar, inclusive nos casais, entre os casais. A relação Olha, monogâmica, nesse momento da a vida. não monogâmica, né? É porque assim, a monogamia, ela, ela, ela está baseada numa construção que tem a ver, inclusive, com o colonialismo, com o capitalismo. Quer dizer, a monogamia ela é baseada numa ideia de posse, de uma, né, assimetria de gênero, né, de uma ideia romântica de que os afetos são sempre permanentes, que não há impermanência dos afetos, isso é uma inverdade. Hoje você está de um jeito, amanhã você está de outro. Os afetos podem mudar na sua, né, o desejo e tal. Então, ela é uma estrutura muito fechada, baseada em ideias de posse, né, de propriedade. Então, hoje se questiona muito a estrutura monogâmica como uma ideologia mesmo de propósito. Então, como a gente consegue viver numa relação em que você não precise abrir mão de você, de parte de você, para a aceitação do outro. Né? O índice de infidelidade conjugal é muito grande. Né? Então, você pega, por exemplo, no Brasil, 70% dos homens já foram infiéis, 50% das mulheres. Então, isso também significa alguma coisa, sabe? Significa que talvez eu não queira abrir mão do meu desejo por outras pessoas, etc. Então, propostas não monogâmicas, elas tendem a, a, a compreender a complexidade do desejo e a tirar do desejo e do afeto a ideia de propriedade.
de posse, etc e tal. Muito bem. Mas não é fácil viver relação não monogâmica. Porque, principalmente, para quem veio de um contexto monogâmico, quem aprendeu a monogamia. Então, eu acho que hoje se fala muito em relações não monogâmicas. Muitas pessoas, muitos casais tentam e conversam e discutem o que eu acho positivo. Relações não monogâmicas, existem vários formatos, né? Desde relações abertas, que as pessoas fazem sexo com outras, sem contar para os parceiros, ou às vezes contando, mas enfim, tentando não se manter, tentando não manter afetos com os outros, o que não é sempre possível. A gente tem que pensar que, né, tem aí, às vezes a gente vai lá, vai transar e de repente acaba se apaixonando, e isso acontece, faz parte da vida. Você tem Controle zero. controle zero. Você tem as questões, os relacionamentos poliafetivos ou poliamorosos, que é a possibilidade de você amar mais de uma pessoa em compromisso, ou seja, namorar mais de uma pessoa, ou estar casado com mais de uma pessoa. Você tem as práticas de swing, que muita gente discute, inclusive, se é não monogamia ou não, porque o parceiro sempre está presente naquela troca de casais ou na interação com mais de uma pessoa. Então tem gente que fala sobre não monogamia, que vai dizer que swing, na verdade, não é monogâmico, porque você está ali e o parceiro precisa também autorizar você, o seu desejo a se realizar ali, porque o parceiro está presente, é um controle, né? Uhum, uhum. Agora tem também pessoas que têm relações livres, que aí eu acho que o compromisso ele nunca está presente, que são pessoas que vão viver, têm propostas de vivência afetiva sexual sem contratos mesmo. Assim, olha, eu sou uma pessoa livre, hoje eu estou com você, amanhã eu posso estar com outra pessoa, e não necessariamente eu preciso da sua autorização. Eu preciso ser Ana, responsável afetivamente. você que está mais na mídia, né, e tem muita gente que tem acesso a você com perguntas, você tem observado se isso é dito, por exemplo, por pessoas de 50 anos, 40 anos, ou isso já vem de uma galera mais jovem de 30, de 25? Não, eu acho que é dito com pessoas na maturidade, sim, né? Hum, Porque talvez estejam também olhando um pouco mais para essa espontaneidade da vida. Então, quando você tem essa ideia de que você tem 50 e pouco, você fala, bom, cara, quem eu sou, né? O que eu uhum. quero mesmo da vida, né? Quer dizer, será que isso aqui cabe mais para mim, esse tipo de formato? Então, Como uma sim, ressignificação, né? exatamente, assim, Olhando para a vida lá muito atrás e ressignificando. exatamente. Agora, eu acho também que a nova geração, essa geração de 20 e pouco, assim, a galera já vem com essa possibilidade colocada na sociedade, porque se discute isso. Então é mais fácil, né, atuar nesse sentido, porque você já vem com essa proposta posta. Não é né? Então fica talvez mais fácil. Eu acho que está acontecendo em todos os ciclos da vida, sabe? Eu tenho uma sensação, junto com essa galera mais jovem, não a pessoa que está refletindo o que ela fez com a vida, os significados de agora, né? Mas a galera mais jovem, eu tenho uma sensação de que justamente por várias possibilidades, me dá a sensação que a angústia deles está muito maior. Porque são várias possibilidades para tudo, né? São várias possibilidades para a sexualidade, são várias possibilidades para as drogas, são várias possibilidades para o ir e vir, para os aplicativos, para o que eu vou fazer da minha vida, né? Então, assim, a angústia, ela tem tomado conta. Tem. Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem algumas angústias marcadas por gerações, né? Não é à toa que a gente vê também nas gerações e nas mudanças de século e tal, quando você vê transtornos mentais. Então a gente tinha no final do século XX o grande transtorno mental da população era a depressão. Hoje o transtorno mental da população é a ansiedade. A ansiedade, assim, muitas coisas, uma demanda muito grande, muitas escolhas a fazer, não sei o que fazer, né? Uhum. Eu acho bom a gente ter várias possibilidades postas para fazer escolhas, mas fazer escolhas é difícil.
né? E também acho que a gente tem que tomar cuidado com uma coisa muito egocêntrica de achar que tudo vai acontecer na nossa vida, que a nossa vida vai ser incrível e que a gente tem que experimentar tudo. E E que que, isso é muito portanto, da juventude, né? A gente só vai se dar conta disso amadurecendo, exatamente. né? Então, também há uma ansiedade muito grande, aí quando você vê redes sociais, as pessoas falando, uma ansiedade muito grande nessa coisa do tipo, nossa, sabe, eu tenho que fazer tudo. E na sexualidade também. Ah, eu tenho que ser poliamorosa, eu tenho que ter relação aberta, eu tenho que experimentar a pessoa do mesmo sexo, eu tenho que usar todos os sex toys, eu tenho isso, tenho que aquilo, nem ninguém tem nada, né? Uhum, Mas eu uhum. tenho muitas possibilidades e tem gente que não consegue fazer escolhas a partir da sua própria identidade, dos seus próprios desejos, porque fica complicado. Mas, de qualquer maneira, eu ainda acho que é melhor ter muita abertura e fazer reflexões e ir fazendo essa caminhada do que você ter as estruturas da vida super fechadas, só pode ser nesse formato, só pode ser desse jeito. Sim. Eu acho que isso é mais aprisionador, embora ter muitas coisas também pode te aprisionar numa ansiedade. Na verdade, assim, né? Como eu tenho trabalhado num processo individual e tenho trabalhado muito com terapia de trauma, eu tenho feito um resgate de contenção de afeto, sabe? De proteção consigo mesma, Sim, né? Porque isso vai ajudar na reflexão, independente de você ter 16, 25, 50, 70, né? Mas assim, o que que eu preciso para mim, né? Qual é a contenção que eu preciso para mim? E não é uma contenção aprisionadora, é uma contenção de afeto, é uma contenção de eu é, estou aqui comigo, eu estou aqui por mim, né? e pode ser muito desestruturante, né? Tem pessoas que você vai acompanhando que se desestruturam muito Sim, quando não conseguem ter contenção afetiva, né? E quando estão diante de dilemas muito fortes na vida, que estão enfrentando angústias, escolhas difíceis. Então a gente vê essa falta de contenção na desestruturação emocional mesmo. sim, porque a leitura que eu faço, tá? Dentro dessa complexidade que você trouxe, é que nessa geração desse século são pais que funcionam diferente dos pais da nossa geração. Então, na nossa geração, a gente teve que quebrar, né? Esses pais já vieram mais abertos. A hora que vem mais aberto, nessa abertura, nem todos conseguiram fazer essa contenção emocional. Sim, Até porque a contenção emocional passa pelo viés de que a tua filha de 16 anos vai falar que está namorando uma menina e que está tudo bem. Porque se tem essa contenção emocional e essa abertura, é coerente os pais falarem tudo bem, filha, né? Agora, se tem uma aparente abertura, uma não contenção emocional, um discurso, né? Então, alguém falou aqui agora há pouco. Uma coisa é o que se fala, outra coisa é o que se dá o que conta de se fazer. faz? Exatamente. Então eu penso que esse é o nosso papel como psicóloga individual, psicóloga de casal, educadora sexual, né? Então, assim, do que você está dizendo, o que que realmente é seu, né? Exatamente. Eu acho De que pensar um pouco por aí. o caminho e eu acho, sabe, que a sexualidade ela nos ajuda muito a entender a vida, várias dimensões da vida. Ela atravessa muitas dimensões, né? Desde os afetos. Então a gente tem que lidar com muitas coisas, tem que lidar com nas relações com ciúme, com posse, com autoestima, né? Tem que lidar com negociação, ser assertivo, ser assertiva, né? Você sabe, tem que lidar com erotismo, tem que lidar com a própria identidade. Então é Tudo interessante ao como mesmo tempo. é interessante como a gente vai estudando sexualidade. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe como ela é ampla, né? Como ela atravessa a nossa vida como um todo. Ana, muito, muito, muito obrigada, né, pela tua disponibilidade, por estar aqui, né, comigo, ter aceito o meu convite. Você é uma fofa, desde sempre. Imagina, querida, que isso foi um prazer muito grande. Eu quero mandar um beijo para. Eu vi aqui rapidinho nos comentários alguns amigos, alguns colegas que me mandaram um beijo. Estou mandando um beijo de coração
É muito prazer às pessoas que eu não conheço. Vou convidá-los também, convidá-las a acessar o meu perfil no Instagram, que é onde eu mais coloco o meu trabalho. Eu sempre uso ali só uma rede social, que já é muito para manter, que é o @AnaCanosa, tá bom? E eu te agradeço, foi muito bom revê-la, querida. Um beijo. Prazer enorme, viu? Tchau, amada. Tchau.